Olá caríssimos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Azar Cósmico. Hoje tenho aqui comigo Inês Baroé. Obrigado, caríssima, por estares aqui. Estás satisfeita? Estás feliz? Estou feliz. É? Ok. Ela é uma estudante de Direito na Universidade de Coimbra, o que também é interessante porque é a primeira pessoa, portanto, da área de Humanidades que tenho aqui no podcast. Acho que parece promissor. Eu não me identifico muito com a área de Humanidades. Giro. Porque eu estudei Ciências. Eu sei. Então quando dizem, és das Humanidades, eu fico assim. Fica logo tensa, não é? Mas a verdade é que é curso de Humanidades. Exato. Portanto. Isso é curioso, como é que foi esse percurso? Porque nós somos colegas de sétimo ao nono e depois, pronto, ficámos noutras turmas, mas como é que foi o percurso em que tu sentiste que, ok, eu estou em Ciências, mas quero ir para Direito? Ou achas que foi algo já, sétimo ao nono sentias isso? Não, eu acho que foi mais no secundário. Imagina, eu no 10º ano fui parar a uma turma onde eu me sentia super confortável. Éramos todos super amigos, sei lá, era assim uma turma onde eu não me sentia de parte nem de fora, pronto, portanto, não é que eu alguma vez não tenha sentido, mas sei lá, a turma que eu tinha tido no básico não podia dizer qualquer coisa. A nossa, não é? Sim, a nossa. Se eu dissesse lá qualquer coisa estranha no meio, sei lá, era um bocado intenso. Exato. No 10º ano a turma era mesmo tranquila, eu sentia que podia fazer qualquer vergonha máxima ali no meio que ninguém ia julgar, pronto. Então, sei lá, comecei a ficar mais cheia das cascas. e sei lá, as pessoas, nós tínhamos filosofia e a professora às vezes fazia assim uns debates nas aulas e nós debatíamos imensa coisa. Sei lá, comecei assim, as pessoas começaram a dizer isso, começaram a dizer, devias ir para Direito e tal, pronto. Mas eu não ligava muito porque eu achava que ia para a Engenharia ou para, sei lá, qualquer coisa das Ciências. Claro. Pronto, mas depois, entretanto, não me comecei a ver a fazer Engenharia, tipo, a fazer o curso, ok, agora depois um dia a ser engenheira, tipo, não me via muito, porque eu até acho o curso interessante, às vezes vejo pelo Gonçalo, que é o meu namorado, e o meu irmão que também estuda Engenharia, e sei lá, eu acho aquilo mesmo giro e já não percebo também nada há engenharias. Não é? Sim. A dele pode ser engraçada, outras podem ser... Exato. Mecânica até é agradável, não é? Mecânica e a do meu irmão é civil, Okay. Ele estuda tipo as forças lá das casas, bem, não interessa, aquilo é interessante. Mas depois de ser engenheira não sei se me via muito, então comecei a ouvir as pessoas à minha volta e comecei assim a pensar, e se eu fosse para Direito? E a minha mãe ficou um bocado preocupada com esse facto, porque de repente queria ir para Direito, então fui fazer daqueles testes psicotécnicos para ver o que é que me diziam. Pronto, e claramente tinha uma inclinação para a área de Direito e para as economias e não sei o quê. Economia? Tipo, socioeconómicas e Direito, era o que me saiu lá no teste psicotécnico. Pronto, eu depois pensei, entre economias e Direito é mesmo Direito, portanto, siga. E tu confiarias no teste psicotécnico a 100%, independentemente do resultado que lá surgisse? Não. Ok. Imagina, existe um grau de ceticismo. Existe um grau de ceticismo. E imagina, eu já estava inclinada para a Direito, aquilo foi só uma confirmação. O que eu mais gostei no teste psicotécnico nem foi tanto o resultado, foi como aquilo é feito com psicólogas, elas descreveram como é que eu era, a minha personalidade, que eu já sabia, não é? Mas alguém te dizer exatamente os teus traços de personalidade todos, é giro. Ficas assim, pois é, eu sou mesmo assim, isso faz sentido e tal. Pronto. É melhor que signos, não é? Recomendo mesmo, muito melhor. Muito melhor que signos. É top. Portanto, recomendo irem lá para elas fazer uma avaliação. É giro. Ok. Eu tenho, só por curiosidade, o nome Baroé, eu acho que tem pinta. Eu sinto que tem pinta. É o único nome que eu tenho nos meus contactos que, tem assim um certo... Que exagero! Estou a falar sério, acho que é o único nome que tenho nos contactos que dá assim um certo... flavor de international, estás a ver? Exato, eu agora entrei no mundo dos betos, porque Direito tem assim... Calças bege? Calças bege e nomes estrangeiros, muitos nomes estrangeiros. Mas é mais para os ingleses, é tipo, sei lá, Tencourt e... Esses nomes assim Clara mais... Melo, Tencourt Almeida, cenas assim. Cenas assim... Quem é que é essa pessoa? Não é, foi um nome random, sei lá quem é que é. Eu pensava que era alguém que tu tinhas fechado para ter graça. Não. Foi só uma pessoa random. Pronto, só assim nomes... Mas também era para ter graça, já para Ok. Também era para ter. Muita graça. Não.
Então eu comecei a usar o nome porque tem pinta, foi por isso que eu comecei a usar. Mas, por exemplo, o meu pai não tem esse nome, o meu avô não tem esse nome, o meu bisavô não tinha esse nome. Quem é que tem esse nome? O Estou a nome, sentir que já o nome já não era usado para aí há 5 gerações. E o meu avô gostava muito do nome, então todos os netos que faleceram, que nasceram a seguir ao falecimento dele, em forma de homenagem, tiveram Barué no nome, que sou só eu, o meu irmão e uma prima nossa. E o nome vem, tipo, de há anos e anos atrás. Só para tu veres, se o meu avô fosse vivo, teria 100 e poucos anos. Portanto, se o meu avô teria 100, o meu bisavô teria 140, que ele já foi pai tarde. Tipo, pronto, se recuando, se o nome já não era usado há 5 anos e a última pessoa que teve o nome não foi a pessoa original que trouxe esse nome para a família, é porque isto já foi mesmo há muito tempo. 2 irmãos franceses, Barué, vieram trabalhar para a Vista Alegre aqui em Ilhavo. Eram pintores da cerâmica, Então eles vieram para cá trabalhar e fizeram família cá. Portanto, há Barués em Ilhavo que eu não sei se são da minha família. Estás a falar tipo de coelhos, como se não multiplicar por trás das costas. Ainda há dias, eu estou num grupo de Ilhavo, porque grande parte da família do lado do meu pai era de Ilhavo, e eu estou lá em alguns grupos, e às vezes aparece lá pessoas, não sei quantos Barué ganham um prémio, e eu, esta pessoa deve ser da minha família. Mas eu não sei, porque isto são pessoas de há muitos séculos. Tens de ir fazer a tua árvore genealógica. Tenho que avançar para trás. Avançar para trás, é giro. E recuar para a frente também. Mas pronto, colocas lá tudo. Tenho que ir pesquisar. Tudo. E eles depois fazem-te para os meus pais poderem pôr este nome, poderem pôr a mim este nome, tiveram que ir buscar a certidão de nascimento do meu avô e tiveram que recuar até alguma pessoa que teve o nome. Pois, porque é engraçado, não podes simplesmente inventar um apelido e dar. Não. Ele só pode ser usado, acho que à 6ª geração cai. Já não pode. Caduca o apelido. Caduca o apelido. É um bocado mau. Anticlimático, diria. Acho que apelido uma vez, apelido para sempre. Se não tivesse imposto este apelido, ele falecia. Não avançava mais. Claro. Não, mas ainda bem que colocaram. Tenho que ir estudar a minha família para trás. Estuda. Acho que sim. Eu acho essas coisas giras. Mas quando as pessoas te perguntam como é que chama, dizes Baroé, Inês Baroé, as pessoas ficam logo... Sim. Estou na presença de alguém que é estilista francesa. Assim. Não, mas perguntam-me essa história imensas vezes. E como isto ainda demora um bocadinho a contar, eu às vezes digo... É qualquer coisa. Mas é engraçado que eu já te conheço há bastante tempo e nunca te perguntei. Agora é que me apeteceu. É assim uma história importante. É giro. É giro. Não, mas voltando aqui à questão de direito, portanto, do teu curso, eu gostava de perguntar o seguinte. Estás a ver aquelas séries, por exemplo, Passou uma moto, acho que é importante referir, mas falando daquelas séries, por exemplo, a How to Get Away with Murder, conheces? Conheço. Pronto. Ou a Suits, também deves conhecer. Pronto. Essas 2 séries são séries que, portanto, têm o direito como uma espécie de background presente para tudo o que eles lá fazem. E eu gostava de perguntar o quão verídico é que aquilo é. Eu sinto que Suits está um nível acima da outra, porque a outra tem bué assassinatos. É assim, eu nunca vi a How to Get Away with Murder. Sim, eu já vi o trailer e informei, mas recomendo-te a primeira temporada, é que está melhor. Sim. É que aquilo parece um bocado tipo high school vibes, não é? Um bocadito. Acho que Suits é mais polidinho. Pronto. Mas o Suits eu já vi alguns episódios, mas eu não sei porquê. Eu adoro direito, mas não me puxa muito ver essas séries. Não? Sabes que Suits também é direito americano, portanto, logo à partida existe todo um sistema penal diferente do modo como aquilo acontece, não é? Sim, eu acredito que aquilo seja mais... aquilo se verifique na América, tipo aquela disposição de tribunal, mas há muita coisa que deve ser ficção. Imagina, quando eu entrei em Direito, nós tivemos logo uma professora no primeiro ano que era muito fixe para a Casa das Práticas. Sim. E ela dizia-nos logo, estão a ver aquelas séries americanas que vocês veem e tal, tem nada a ver. Portanto, ela dizia-nos sempre isso, portanto, aquelas teatradas que eles fazem no tribunal e não sei o quê. Eu, por acaso, ainda não estou nessa fase, ainda só estou na fase do curso, ainda não fui para o tribunal. Mas acho que não tem nada a ver. Imagina, provavelmente tu fazes um daqueles shows e depois és convidada a acalmar-te um bocadinho, não é?
Aquilo que acontece nos filmes e séries em que eles ficam todos excitados. Yeah. Eu sou convidada a acalmar, claramente. Vais para um cantinho ali e Ouça, menina, vai-se acalmar. vais aquecer os bancos do tribunal. Exato. Aquilo é tipo, eu sinto que o tribunal é mais tipo uma reuniãozinha, vão lá falar e adeus. Tipo, não é assim. E qual é que é a tua opinião? Porque lá acaba por ter mais esse conceito de performance, por falta de melhor termo, por causa da existência de júri. Qual é que é a tua opinião? Tu por acaso estudaste isso ou tocaste nisso um bocadinho, não? Eu agora vou ter uma cadeira este ano, por acaso não faço ideia, se calhar posso estar a dizer uma barbaridade e daqui a um ano digo-te, olha, a cadeira não tinha nada a ver. Ok, vens cá contar. Mas a cadeira chama-se Organização Judiciária, que é tipo a organização dos nossos tribunais, tudo como funciona assim mais... Pronto, talvez aí eu consiga perceber um bocado mais essa dinâmica. Já estudei muito a dinâmica de tribunal, especialmente em processo civil, que é literalmente isso, processo, tipo como é que se faz. Mas eu acho que aqui em Portugal não há desse júri. Não, tipo, aqui em Portugal não há. Não há. Tens um juiz, às vezes há casos em que tens mais do que um juiz, quando vai para a relação. Normalmente é tipo um concílio de 3 juízes. Porque aqui em Portugal o que acontece é, eles simplesmente se cingem à lei mesmo, ao que está, não é? É simplesmente... Não? Não. Também podem ir buscar jurisprudência, por exemplo. O que é isso? Explica-me. Jurisprudência pode ser, por exemplo... situações que acontecem, por exemplo... Precedentes? Eu não sei como é que tens de explicar isto a ti. Não, por exemplo... Aí, mesmo a dizer que eu sou um nabo. Um nabo legal. Sabes o que é um acórdão? Um conjunto de qualquer coisa? Não. Imagina, um caso em instrumento. Tribunal. Um caso em tribunal que foi assim, um caso de novidade. Em que eles tiveram que estudar... Não é que cria um precedente, ou não? O que é isso, criar um precedente? Criar um precedente é... Por exemplo, um caso tal que acaba por ser uma espécie de caso fulcral para mais tarde servir de referência. Ou Sim, exemplo. Exato, é isso. Exato. Pronto, imagina, nesses casos assim específicos em que se teve que estudar à volta daquilo, gera-se, por exemplo, um acórdão para aquela questão, para aquele caso, e depois tu vais buscar e aplicas isso. Ou, por exemplo, estudos que já houve para aquela determinada situação, vais buscar esse estudo, o juiz. Sim, isso é um trabalho interessantíssimo. Pronto, faz sentido. Não, isso faz sentido. O que eu estava a tentar dizer, mas obrigado por me corrigir, pronto, eu não sei, as pessoas vão achar mas que eu também sou pode ser, tipo, a lei está sempre presente. Claro, não é? Exato, sim. O que eu estava a tentar dizer é que, na minha opinião, e pelo que eu vejo, que pronto, não é assim muito, eu acho que Portugal, neste caso, está mais próximo de, entre aspas, seguir a lei ou estar próximo dessas, do que, por exemplo, na América, porque na América tens muito mais, parece mais subjetivo com a existência do júri. Pois é. Percebes? Porque, pelo menos é a vibe que dá do que passa cá para fora e do que se vê às vezes de julgamentos, porque nota-se bastante que depois o júri chega e depois diz que eles é que, quer dizer, estão fechados, eles é que pensam, eles é que... Eu quero acreditar que, que em Portugal as coisas também podem ser subjetivas, mas todos os julgamentos que passam para fora, infelizmente, são casos normalmente muito mediáticos, em que todos os envolvidos estão muito nervosos para o que está a acontecer e acabam por ser coisas que tu vês. Fogo, então, mas ele só seguiu a lei, não saiu dali, não mostrou... Tu achas que existe bastante espaço para abrir exceções? Achas que sim? Tu consegues com uma determinada lei virar o jogo, ou para bom ou para mau. Mas lá está... E vais buscar a lei. Sim, vais claramente buscar a lei, mas imagina, por exemplo, esta coisa dos acórdãos e não sei o quê, são consideradas fontes de lei. Fonte de lei. Fontes de direito e fontes de lei. Estou aqui a ter uma linha de direito. Não, mas... sim, tens sempre que ir buscar a lei, mas é bem engraçado. Imagina, eu às vezes é que termino o curso e vou terminar o curso e percebo, agora é que eu vou aprender a mobilizar isto tudo, porque os advogados viram o jogo todo, percebes? Conseguem ali juntar o puzzle e fazer as coisas. Mas é que o que me confunde, eu percebo o que estás a dizer, mas o que me confunde um bocado é que na América eles têm aquela noção de reasonable doubt. E por que eles não conseguiram provar beyond reasonable doubt e não sei o quê. E isso eu acho estranho, porque também eles até têm um processo de escolha de júri em que eles podem, portanto, os advogados podem mandar fora, podem meter dentro. E essa seleção parece-me estranha, porque depois as pessoas têm sempre uma espécie de preconceito interior já, e depois elas vão estar a projetar para as pessoas que estão a ser julgadas todos os seus sentimentos, pensamentos, e depois também
empatia, porque podem começar a curtir bastante da pessoa que está a ser julgada e vão influenciar o voto final, não é? Mas isso também pode acontecer com juízes, embora não deva. Pois, exato. Mas a ideia lá na América, vezes... pelo menos o que me parece é que é um sistema apoiado na ideia de que é o próprio povo que também está envolvido na justiça. Pois. Todos, indiferenciadamente, podem estar lá no júri para depois dar o veredicto. Mas se tu fores a ver a lei e essas coisas todas, acompanham um bocado aquilo que o próprio país é. E o nosso país, inevitavelmente, é fechado. Se tu fores a ver, tipo, as mentalidades estão a crescer, mas ainda é fechado. E só quando a lei determina determinada coisa é que começamos a abrir-nos a essa opção. Por exemplo, legalizar o casamento gay, legalizar a adoção. A adoção homossexual foi legalizada em 2016. Em 2016 já nós estávamos fartinhos de aceitar os homossexuais na nossa comunidade e na América sim. os homossexuais cresceu uma comunidade muito grande e na Europa também. Já não fazia sentido isso não ser legal. Então, quando surgiu a lei, é quando as pessoas realmente, ok, isto vai acontecer. Para muito escândalo de muita gente e escândalo muitas de muita pessoas gente, ficaram sim. ainda irritadas. Sim, acredito que sim. E, portanto, eu acho que é isto, tipo, o sistema apoia-se também na sociedade. Mas na tua opinião, qual é que achas que é o sistema legal mais propício a existir corrupção? Sei lá, na América talvez, aquilo é um bocado gandaia, não sei. Aquilo é uma misturada. Então, por outras palavras, achas que é mais fácil influenciar um juiz em Portugal ou na América influenciar alguém do júri para fazer pressão e tentar ver se consegue mudar o voto lá? Acho que é igual. Achas que é semelhante? Mas Porque não ao fim e ao cabo esqueças- estamos a lidar com pessoas, não é? Estamos a lidar com pessoas. É isso. O que pode diferir é, Portugal é um país pobre para todos os efeitos. E Sim. se o juiz olhar ao dinheiro, tiver vontade de ter assim um carrinho novo, se calhar. Agora, eu acho que vai na base do igual. Prescreve, não é? Escreveu. Oh my God. Pronto. Acho que está. Não, mas acho que foi uma Foi uma conversa agradável intensa. sobre isto. Olha, não já foi? perdeste algumas Não. visualizações. Acho que estou a Se calhar. ganhar. Estás a Neste ganhar. momento estou com as pessoas que estão a estudar de véspera para um teste de direito. Coitadinhos, se fosse isto que eles só precisassem de saber. Não, mas é a única coisa que os salva porque não estudaram nada. E vieram aqui checar uma mini conversa acerca do Não sei, sistema penal. não sei se os vai ajudar muito, mas está bem. Eu tenho fé. Tens fé? Tenho fé. Pronto. Já reparaste lá na América, só para terminar, na América eles também metem a mão na Bíblia e rezam não, desculpa, juram, vão dizer a verdade e não sei o quê. Fazem juramento. Será que isso acontece cá? Estou a pensar, acho que não. Acho que não. Isso é bem Acho que macacada de América. É que lá na Aquilo é uma América, explicação- eles metem o braço bom. no ar e estão a dizer que sim, não sei o quê, que vão dizer a verdade. E depois eles têm uma coisa que aqui em Portugal não me parece que seja tão grave, que é uma pessoa está ali no... Portanto, eu não sei o nome, mas está no stand, mesmo ao lado do... Está a prestar declarações. Pronto. Quando está a prestar declarações, se mentir em Portugal, eu acho que não é tão grave como lá, porque lá cometes perjúrio. Que é mentir no stand, é uma coisa horrível, é uma coisa terrível. Isto é o que eu aprendi no SUT, estás a ver? Não te consigo ajudar nessa explicação. Ainda não estou assim tão avançada nos tribunais. Ok. Tens que ver Mas- SUT, que é para estar ao Yeah, meu nível. tem que estar mais. Tens que ver SUT para chegar ao meu nível, rapariga. Mesmo. Mas, por exemplo, eu no primeiro ano tive Direito Constitucional, que é, pronto, Constituição, mas também falámos dos sistemas noutros países e eu não percebo nada do sistema americano. Por exemplo, para votar, mesmo ao nível constitucional e assim, aquilo é mesmo confuso. E depois cada Estado varia. Por exemplo, num Estado já há pena de morte, no outro não. Pois, Sei lá, pois é. é mesmo estranho. É muito complicado. Porque aquilo, ao fim e ao cabo, é muito grande. Aquilo São são 50 mini... estados, Ué, como aquilo se- são mini mini países. paísinhos. Pronto. Então é um bocado complexo. E depois eu também sinto que, mas agora ao nível político, o que lá acontece é que eles estão a vida inteira em campanha. Eles não têm pausa. Aquilo é 4 em 4 anos. E eles começam já a conversar que se vão candidatar, ainda nem passou 6 meses, 1 ano. Depois tens as primárias, que é a corrida interna dentro de cada partido. E eles estão, pai, meio ano não, desculpa, metade desse processo, que é 2 anos, em campanha. É uma loucura, eles estão e vivem aquilo intensamente. Tu aqui em Portugal ainda não tens celebridades, entre aspas, por falta de melhor termo. Ainda não tens pessoas a vir aqui, nem atores, nem não sei o quê, a dizer eu sou do PS, eu sou do PSD, venham aqui. Não sei o quê. Olha, Não, agora não tem. apareceu aquele macaco. Quem é o macaco? Aquele, como é que ele se chama?
Fala-me do Não estou a macaco. lembrar. Opa, não posso pôr-me para aqui com partidos agora. Ok. É um Mas bocado eu acho que eu sei quem é que estás a dizer. Mas sabes que agora apareceu para se candidatar à Câmara de Lisboa. Ok, já sei quem é. Esse caramelo, mas não é isso que eu estou a dizer. Esse caramelo é um que está metido enquanto pessoa ativa da política. Ou seja, faz Sim. parte da máquina partidária. Não é de repente um. Não é de que se repente, vira, por exemplo, deixa-me lembrar, a Cristina Ferreira, Uhum. que é uma que tem grandes pulmões, porque grita para chu, não, é uma pessoa que não vai aparecer e ela não vai meter um post no Instagram a dizer malta, votem Bloco de Esquerda ou votem Iniciativa Liberal, não sei o quê. Ela não faz isso. Aqui em Portugal não é a fantochada nem a palhaçada que existe em que toda a gente está on fire como na América. Há muita diferença de cultura. Sim, porque também aqui em Portugal parece-me que é algo muito mais secreto, não é? O teu partido não é algo que tu propriamente andes por aí. E eles tentam, aqui em Portugal, agora cada vez menos, mas eles Sim, acho que tentam. tem vindo a liberalizar essa situação. Eles tentam pôr os políticos assim num palanque, estás a ver? E o povo. Eu percebo o que estás a dizer. Embora eles vão para o meio das pessoas e aparecem por aí na cidade e pronto. Mas, sei lá, não há essa banalização de, sei lá, de estarem no meio de nós e de virem para o Instagram. Sim. Mas uma coisa engraçada é que eles agora, com as redes sociais, eles estão à distância de um tweet. É verdade, é verdade. Qualquer pessoa O Costa pode... está sempre Eu posso lá. mandar uma DM ao Costa. Depois podes. Eu posso mandar. Será que é ele que está lá ou é... Eu acho que não. Eu acho que não é. Eu acho que é um assessor random do Costa, um Ou estagiário. tipo, exato. Ou se um Está- sobrinho dele lá. Tio, Yeah. posso-te tratar do... Meu puto Costa. Oh my God. Já te arranjei aqui 50 favos. 50 Não, mas favos é. para o primeiro-ministro é pouco, tem que ser 500 mínimo. Não sei, eles ainda têm algum engagement. Eu acho que eles ainda têm Quem que tem crescer mais- muito nas redes sociais. Acho que sim. Mas também têm. Porque há uma coisa que eu acho hilariante, é quando eles usam emojis. Eles usam emojis. Por exemplo, o Rui Rio usa. Eu às vezes Ai, o aparece. Rui Rio usa. Eu acho magnífico. Quando me aparece um tweet lá que alguém mete um likezinho ou um retweet e aparece lá Rui Rio e mete parece um puto, assim com aqueles óculosinhos ou não sei o quê. Mas Ele é frustrado com as sondagens a irem para baixo e depois mete uns óculos, eu acho delicioso. Um político a utilizar Yeah. emojis, estás a ver? Só que isso, eu, quando vejo essas coisas, penso, pronto, isto era a minha mãe se fosse política, porque ela também ama emojis, põe sempre e tal, então, sei lá. Eu acho que é engraçado. Acho fofo. No mínimo é engraçado, no máximo é estúpido. Acho que é um bocado este espectro em que estamos. Não sei sei. dizer-te mais sobre este tema, amigo. Vamos, a transição brusca. Transição brusca. Vamos falar de praxe. Ah! Que é mesmo para ser outro tema controverso. Bem, estávamos aqui. Estamos aqui. Pronto. Não, Portanto, praxe. Rui Rio vai dormir. Vamos Ok, praxar vai. Rui Rio. Exato. Praxe. Olha, praxe. Quando eu entrei em Coimbra, eu disse assim, eu não vou para a praxe. E Fui. pronto. Estou já a sentir aqui contradição. Não, porque, eu sei lá, não queria que me fizessem sentir humilhada, nem nada disso. Ok, então vamos discutir isso. Estou a sentir. Tu, quando foste para a universidade, também pensaste nisso? Ou não foste sequer tentar a praxe? Ok, eu vou-te. Posso explicar? Basicamente, eu fui para lá e na minha cabeça eu estava. Eu acho que não vou para a praxe porque não tenho tempo. Eu achava que, porque pelo que eu via, era 3, 4 tardes, às vezes cenas à noite, e eu acho que não tinha tempo, no geral. Achava que não tinha. aquilo ocupa ainda algum tempo. Experimentei uma vez e existe uma ideia de que se não vais à praxe não te integras, não sei o que, não sei o que mais. Eu sou prova viva que isso não é bem assim. Acho que as pessoas integram-se tendo em conta a sua personalidade e modo de ser no dia-a-dia. Porque tive lá pessoas e conheço pessoas que foram à praxe, fizeram tudo e não ficaram propriamente integradas. E eu não fui. E estou firme que nem um carapau. Portanto, acho que não é por aí. Sim, eu acho que não é por aí. E acho que há pessoas que não têm mesmo personalidade para ir para a praxe, tipo, não vale a pena. Estou a perceber o que estás a dizer, mas E as praxes são todas bem diferentes. Há umas em que... é isso. Aqui em Aveiro, é isso que eu te ia dizer. Pelo que eu vi, é jogos lúdicos, é muita interação suave, não é como às vezes se via, e se ouvia falar, naqueles casos mais intensos em que parece que estão a ridicularizar, talvez por falta de meu termo, parece ali um bocado mais agressivo, estás a ver? Sim. Aqui não, aqui é mesmo jogos e brincadeiras, decorar umas músicas, dançar e ter de fazer umas brincadeiras assim no geral, não é... É assente mesmo numa integração e não propriamente assim em algo mais agressivo. Mas como é que é em Coimbra? Agora estou curioso. Olha, em Coimbra difere imenso de curso para curso. Tipo, sim. Há, por exemplo, do outro lado do Rio, que é tipo ISCAC e institutos de saúde e não sei o quê, não é medicina, é tipo, sei lá, uns politécnicos que há lá, eles sujam mesmo na praxe e tudo isso, pronto.
Por exemplo, na Universidade de Coimbra há um código de praxe, há 1000 e não sei quantos anos atrás, sei lá quando é que É lá que há o existe. famoso Dux. Sim. Aquele mano que aparece Há um conselho de veteranos. na TV, é esse? não é? É esse. Eles levam a praxe mesmo a sério, tipo, tudo certinho, tudo regularizadozinho, pronto. E tem um código de praxe. Diminutivos, sim. Em Portugal usa-se muitos diminutivos. Eu aprovo, tenho o selo de aprovação. E não se pode sujar, supostamente no código de praxe diz que não se pode sujar caloiros. Pronto. Porém, eu nunca fui sujada. Ok. Pronto, portanto. Eu senti um porém ali, estás a ver? Porém, às vezes, não, por acaso fui sujada, mas não foi nada não foi aquelas lamaçais, tipo, pronto, coisas. Agora, em direito a praxe é hardcore, passo a explicar. Nós somos 300 ao ano. 300. Somos muitos. E, sei lá, para aí há 20 anos alguém se lembrou, vamos fazer grupinhos de praxe para facilitar as coisas. Então surgiram tertúlias e há para aí 20 tertúlias. A praxe é sexista, portanto, umas só femininas, outras só masculinas, e depois surgiram algumas que são mistas. Pronto. E basicamente isso ajuda muito na integração, porque nós somos muitos, então tu escolheres um grupo, vais ali criar aquele grupo de integração. E, por exemplo, nas primeiras semanas, se eu não tivesse tido a praxe, não tivesse ido à praxe, eu estava lá caída do nada, porque era uma cidade nova, eu estava assim um bocado assustada, para todos os efeitos, embora eu até seja uma pessoa que goste de ir para sítios novos, claro. Mas estava um bocado assustada, e elas mostraram-me a cidade toda, a faculdade toda, integraram-me imenso, saíram à noite comigo, eu às vezes dizia, não quero ir sair à noite, ainda é a primeira semana, e elas, não, vem, não sei o quê, jantar, loucos, e eu adorei, tipo, madrinha, sei lá, depois também eu pude ter a minha afilhada, e acho que faz todo o sentido. Agora, a praxe dura o ano inteiro e, portanto, eu percebo perfeitamente que tempo, não é? alguém ali a meio diga, olha, não quero mais. E faz todo o sentido. Agora, eu no primeiro ano não tinha nenhum hobby, tinha chegado lá de novo, portanto, todos os meus hobbies tinham ficado em Aveiro. Sim, eu também acho que a praxe, na minha opinião, faz mais sentido para as pessoas que não são do local da universidade. Yeah. Porque, de facto, quem não conhece, mesmo ninguém, de repente tem ali acesso a uma atividade extracurricular em que está envolvida com outras pessoas. É mesmo. Não é? Sim. Pelo menos... Se for bem feita e que não... Se for bem feita. Pois. Eu, por exemplo, eu nunca senti, naquelas primeiras semanas, eu nunca senti medo da praxe nem nada, embora fosse nervosa para as primeiras praxes, a pensar que iam fazer grandes cenas. Pronto, exato, mas não, correu tudo bem, tudo direitinho. Depois, a meio do ano, a praxe começa a ficar assim mais, pesada, mas também tudo chill, mas percebo que as pessoas saiam nessa altura. Já estou grande. Eu fiz tudo, fiz o ano todo, agora sou doutora e sou presidente da tertúlia. Ok. Então, estou aqui Quer fazer a minha campanha? Não, exato, a campanha já foi feita. E agora estou mais nervoso agora porque estou na presença da Presidente da Tertúlia. Eu acho que devias estar nervoso. Fazer uma vénia? Ok. Pensava que ias... Não. Qual é que é a regra? Vocês têm cenas de regras? Por exemplo, se alguém, uma caloira, tem que te adereçar de determinado modo? As caloiras têm que me tratar por doutora. Sempre. Não é, ó Inês. Essas cenas têm bem piada. Estamos no meio da praxe, ó Inês. E tu dizes, já de 4, é logo. É logo. É mesmo? Nem dou a bébia. Não, mandas, por exemplo, cantar, dar uma voltinha a voz berros ou assim. Mas parecer, não é? Ela para aprender a chamar de só outra. faz assim uma coisa muito grave quando é realmente uma coisa muito grave. Tipo, não saberes a música. Pois, tipo, se passar uma sirene. Tipo, é isto que acontece quando há uma coisa muito grave, eu fico assim. Stress. Não, Isto é o problema de gravar no centro da cidade. É agradável, mas depois temos estes problemas, não é? Pronto. Mas come-se. Está tudo bem, é vida a acontecer. Por acaso. É sinal de que alguém se portou mal. Pois. Não sei se é vida, mas pronto. Pode ser falta de vida. Não sei. Esperemos que não. Esperemos que não. Como assim diz? Mas. Já foi. Já está a ir embora. Só faz assim uma coisa de grave, por exemplo, as tertúlias têm músicas. Se a miúda não sabe cantar a música e já lá está, tipo há 3 meses. Chicotada. Logo. Fácil. Eu isso concordo, apesar de não ter estado muito. Não, mas é tudo. Imagina, é do estilo, estás ali, aquilo é uma encenação. Eu percebo. Mas depois sais sim. e já estás com a pessoa chill. Eu percebo. Também aqui em Aveiro é. E olha, antes que alguém me mate, eu sei que a praxe em Aveiro não se chama praxe, é faina. Só mesmo para deixar aqui o parênteses, antes que alguém me venha com uma chinada no meio da noite.
Não estou a brincar. Vá fazer aí para os comentários do YouTube. Sim, se bem que eu agradeço qualquer tipo de date, eu agradeço porque é engagement. Portanto, até haters são bons. Ok. Qualquer coisa é boa. Qualquer coisa é boa. Falem bem ou mal, bem ou mal, que falem. Já dizia alguém, não é? Quem dizia isso? Sei, acho que é uma frase popular. É uma frase popular daquelas que é tão popular que é domínio público. Exato, sim. É, não é? Eu uso-a como se fosse minha. Isso é roubo. Isso já não é domínio público, Inês Neto. já não é. Não, mas olha, em relação também, já que estamos a falar da universidade e de estar assim envolvida nessas atividades, eu lembro-me que isso era uma cena que tinha bastante pinta, que era quando tu apresentavas as escolhidas. Quantas vezes é que apresentaste? Não, eu só apresentei uma vez. Só foi uma? Foi só uma. É que quando meteste essa foto eu senti na altura um grande... Era um bocado de orgulho, que é de género, epá, olha a rapariga ali, on fire. Yeah. Então eu vou-te explicar. Explica. Foi uma secundária inteira nas escolhidas a fazer teatro. Teatro. Eu nem sabia que fazias teatro. Eu também não, só que eu gostava. Também não sabias que fazias? Eu também não sabia que fazia. Eu gostava e vi que estavam lá à procura de pessoas para o teatro das escolhidas e eu fui experimentar. Portanto, podia ter corrido muito bem como muito mal, mas eu até acho que correu bem. Portanto, sei lá. E vais perseguir uma carreira à parte no teatro ou meteste isso em stand-by? Olha, eu gostava de ter continuado, mas na universidade havia lá um teatro mesmo da Associação Académica, um bocado à parte da Associação Académica, mas está lá incluído, em que os horários eram, imagina, das 7h30 à meia-noite. Pois, é mesmo assim já hardcore, exato. Sim. E eu não queria tanto isso, queria assim uma coisa mais leve. Ainda mandei a informar e não sei o quê, e efetivamente descobri lá uns grupos fixes, mas o meu curso consome um bocado. Aliás, eu acho que qualquer curso em que tu te dediques consome muito. Eu já tinha a praxe, que ao fim e ao cabo também... E eu tinha muita vida académica antes do Covid. Eu todas as semanas saía à noite. Certo. Mesmo que fosse só ir ali, dar um oi e voltar para casa, mas eu gosto dessa vida social, faz-me bem. E portanto, pronto. Eu antes antes da pandemia também andava muito mais ativo por aí. Eu não gosto, as pessoas sabem, e tu também acho que deves saber, eu não gosto assim muito de sair à noite na verdadeira acessão da palavra, estar ali até às 3, 4 da manhã, isso não gosto. Mas eu e tu também estavas comigo várias vezes, porque eu ficava tipo até à meia-noite e meia, ok? Tipo, depois de jantares e ficar, eu isso ficava e fazia várias vezes. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. É isso, a interação. Encontrar. Mas quando, aqui no Limiani, que as pessoas começam a ficar bêbadas e a subir a postos, é que eu sinto que vou embora. Tens que acompanhá-las. Vejo só um bocadinho para gozar no dia seguinte. Tens que acompanhar. Tu ainda te vou pôr a... Não vais não. Não vais não. Não. Mas olha, eu tenho muitas amigas, tenho uma grande amiga de faculdade, ela não bebe. Sim. Não, mas eu gosto de estar lá presente. Assim, depois também tenho sono e não gosto de combater o sono. Está bem. Mas eu estou... Sou um menino com barba. Mas eu estou lá e estou com frequência. Estava antes disto tudo. E era giro. É giro, tipo, interagir, as pessoas iam lá, divertíamos, conversávamos. Essa era a parte mais engraçada. Depois, meia-noite, também aquilo começava já, a malta queria ir para... discotecas, ou uns começavam mesmo a ficar a beber hardcore e eu começava a despedir das pessoas. Pronto. Mas isto sabes o que é que me permitia? Tinha mais pedalada, porque como nunca fazia uma noite em que me estourasse todo, eu era capaz de ir a fazer mais cenas com regularidade. Olha, eu sinceramente... É uma boa gestão, mas eu não sei como é que eu fazia. Eu acho que agora não ia conseguir voltar a essa vida. Porque eu ia sair a meio da semana e no dia a seguir estava firme, um dia inteiro, se fosse preciso, das 8 à meia-noite outra vez ali a dar-lhe, e depois no dia a seguir outra vez capaz, nunca me dava o sono, nem a fraqueza, nem o cansaço. Agora chego para aí às 10 da noite e estou no sofá já... Sabes que eu sinto que a pandemia salvou muita gente de cirrose? Porque de repente veio a pandemia e eles... Pronto, não me posso embedar, não me vou embedar aqui com os pais, não é? Então, pronto. Talvez, mas também não iam apanhar, não sei... Estava a ser hiperbólico. Mas percebeste? Eu acho que houve muita gente que se manteve. Aqueles que realmente são... cirrótico. Aqueles que estão em busca da cirrose mantiveram-se a sair à noite. Durante a pandemia? Durante a quarentena. Pois, eu percebo. Eu é que... Quer dizer, não percebo, mas percebo. Eu agora, neste momento, olho para trás e penso que se calhar não era preciso ter sido tão rígida. Eu era muito rígida com o Covid e ainda sou.
Mas agora estou a ficar mais soltinha, não é? Já, por exemplo, estou aqui agora sem máscara no chill. Pois, exato. De antes era do chill, olha, eu vou, mas máscara. Pois, exato. Eu- Mas fazer um podcast com máscara é doloroso, não é? É doloroso, é doloroso. Era triste. Fazíamos teste, não sei. Sim, claro. Mas exato, sim. eu agora estou segura que eu Não, fiz teste há estamos pouco todos... tempo. Yeah, eu também, Mas por eu acaso. também estou vacinada. Sim, está tudo tranquilo. Nós assim, a acalmar os estamos tudo na- espectadores, não tudo queremos na que ninguém pense que estamos aqui. Mas não, eu de antes ligava mesmo muito. Eu olho para trás e eu penso Não, eu também. eu tinha mesmo medo de... Uhum. Eu sou respeitadora. Das ordens da DGS. Eu sou respeitadora das ordens. Orientações. da Das DGS. orientações. No início eram orientações, depois passaram ordens. Eu sou pouco fora da lei. És? Sou. Tens pouco de Robin Hood dentro de ti. Bem, às vezes as minhas amigas ainda me conseguem tipo, demover Para de seguir a alguma lei para marotice. alguma marotice assim controlada. Mas eu sou muito com as coisas. Agora isto é um cão ou é uma criança a Eu gritar? penso que é um cão. Pronto. Mas entre cão ou criança também está próximo. Sinto que é. Isto cão ou criança? Tens cães? Não. Também não tenho crianças, antes que perguntes. Eu não tenho crianças. Também não, pronto, mas eu gosto de cães. Tens cães? Não? Não. Ah, tu não tens. Mas gostava muito de ter. Pronto, vamos passar. Foi só um parênteses. Foi só um parênteses. Não, eu acho que sim, mas eu, por acaso, cães é. Eu acho que é daquelas cenas que. Pá, é muito dinheiro, não achas? Se pensares bem. Pois sim. Estava a ver que ias dizer que não gostavas de cães. Não, eu gosto de cães, quer dizer, gosto, não sei se gosto, mas tolero-os, não faço ok. questão, eu não faço, nunca andei a dizer aos meus pais que queriam um cão. Capaz eu andei. E tu andaste aí a pressioná-los, Também porque tinha nos meus avós, Ok. tanto paternos como maternos. certo? Ainda tenho, tipo, mas não os sinto como meus, Sim, percebes? sim. Então. Pedia. Pedias, Porque mas eu sempre- nunca acederam. Nunca acederam. Nunca sei. Porque eu vivo num apartamento, é um bocado complicado. Pois eu também. Pronto. Mas eu, quando era pequena, era louca por animais, eu queria ser veterinária. Sempre, a minha vida inteira, veterinária, portanto. Eu queria qualquer tipo de animal, não era só um cão, era tudo. Ok. Olha, tenho um peixinho. Um peixinho, eu também tive peixe. Não sei. Eu lembro-me da professora de filosofia, que era a mesma que a tua. Ela dizia que odiava pessoas que tinham Peixes? peixes. Então eu nunca lhe disse que eu tinha um peixe. Porque ela gostava bastante de mim. Aliás, ela deu-me na altura. Coitada, ela se calhar disse isso a brincar. Não, ela dizia a sério. Ela dizia: irrita-me as pessoas que têm um peixe, porque quem tem um peixe, não sei o quê, não é um animal de estimação de jeito, é só mesmo para dizer que tem, não sei o quê. E ela- Pois é, por e acaso não é por acaso, de eu jeito. percebo o que ela percebo quer dizer, a mas eu premissa senti que é, pá, ela vai-me dar 18, sinto que vai, e deu 18, mas não vou, então agora não vale a pena criar aqui uma animosidade para ficar aqui Sim, tensa, porque eu fizeste tenho bem. um peixe, tenho um Miguel e tal. Mas olha, por exemplo, eu se adquirisse peixes era pela estética, é só. Só mesmo para ter cenas a boiar no canto. Sim, há peixes mesmo bonitos. São os de água quente, são os mais caros. Não são? Aqueles que têm até... Ai, aquilo é de água quente. São esses que tu estás a falar, com a certeza que são. Porque os de água fria são aqueles que são os comuns, são os laranjas, os Também são fofos. os dourados, os brancos malhados, são esses. Eu tive desses, mas Os de água morreram. quente são aqueles tipo assim. azuis, amarelos, uns que têm assim Pois, umas esses meias... são bem Esses é que são os de água quente, já. Pronto. É da zona tropical, estás a ver? Esses manos. Eu prefiro animais que possas tocar. Tipo gatos, cães. Nem podes tocar no peixe. Mas depois o peixe tocar... Isso, olha, é um sofrimento para o peixe. E é um sofrimento para ti, estás ali a procurar o peixe. Mas já, caríssima, vou-te fazer aqui uma questão que acho que é muito interessante, que é a do azar cósmico. Mas antes de perguntar, vou só explicar às pessoas, quem poderá não saber. Portanto, um azar cósmico é um acontecimento com uma improbabilidade tremenda associada, mas que, apesar dessa improbabilidade, acaba por efetivamente suceder. Não precisa de ser mau, não precisa de ser bom, é algo que era bem difícil de acontecer, mas que aconteceu. Portanto, Inês Baroé, qual é que é o teu azar cósmico? Sabes que eu adoro essa coisa dos azares cósmicos. Sim. Eu sempre que vou fazer uma grande decisão, eu penso, vem aí um azar cósmico. Porque, por exemplo, eu fui para a direita. O que é que Sim. teria sido se eu não tivesse ido para a direita? Os caminhos. Sei lá, os caminhos. Mas eu acho que o maior azar cósmico, porque tu disseste-me o maior, não é? Pode não pode ser um sim. qualquer. Não pode ser um qualquer. Mas estás a meter as expectativas lá no... Sim, a próxima pessoa que vier Sim. e quando fizer esta pergunta... Já nem vale a pena vir até, Nem já vale a pena. cancelado, Sim, certo? liga já. Pronto. É que me permite estar aqui hoje. Aí jogas essa. É que Joga essa é baixa. Não é baixa, é Essa muito é alta. baixa.
É bastante alta. Mas essa é baixa porque estás a fazer aquela graxinha e tal. Graxinha? Sim. Porquê? Porque estás tipo a dizer que eu faço parte do teu azar cósmico. Ai, não fazes. Bom. Então, Desculpa dizer-te esta notícia acima, não fazes. O azar cósmico é sobre a minha existência em geral. A tua existência em geral. Ai, foste a esse. Explicar. Está bem. Este foi bem bom. Achas que é? Eu acho que é. Olha, eu vou-te explicar. Os meus avós eram de Angola. Sim. Quer dizer, a minha avó nasceu em Angola e assim o meu avô foi para lá trabalhar. Pronto. E no 25 de Abril tiveram que voltar, não é? Pronto. Voltaram. E eles foram para a casa dos meus bisavós, mas eles não tinham para onde ir. Tipo, tecnicamente não havia nenhuma cidade em Portugal que lhes dissesse alguma coisa, sem ser os sítios onde o meu avô tinha nascido e onde a minha avó, por exemplo, estudou, que foi em Coimbra. Pronto. Mas não havia nenhuma cidade que os puxasse. E o meu avô procurou emprego e, consoante a busca, iria escolher um sítio. E surgiram várias opções, dentre delas Aveiro. Mas era uma possibilidade entre outras. E por acaso, na altura, a pessoa que tinha convidado o meu avô para trabalhar ofereceu mais, ou já não sei, e o meu avô acabou por vir para Aveiro. Vieram-se fixar numa cidade completamente nova para eles. Nunca ninguém da família tinha vindo para Aveiro, por um mero acaso de ter conseguido aquela oportunidade de emprego. E, portanto, eu acho que se eles não tivessem vindo para Aveiro, estariam ou em Lisboa, ou, se não tivesse, sei lá, dado a independência a Angola, estariam em Angola, e a minha mãe nunca teria tido uma vida aqui, onde conheceria o meu pai, por sinal eu existiria. Portanto, e estavas aqui. E estava aqui. Aqui portanto, no azar cósmico. Portanto, noutro universo paralelo, existirá uma Inês completamente diferente desta. E que não está aqui. No azar cósmico. Há que vincar. Há que vincar que é no azar cósmico. Comigo. Também pode existir um gajo com um podcast azar cósmico e não sou eu. Nesse universo paralelo. Olha, pronto. Porque seria agora triste, são acho que não teria que pinta, não era triste. Não acho que não vale a pena sequer imaginar tal cenário. Portanto, eu acho que é isto. Foi um azar, porque os meus avós tiveram que sair da casa deles, não é? Ok, e da vida então é deles. mesmo azar, exato. É azar, é mesmo azar. Acho que aquilo foi grave. Sim. Mas, cosmicamente, as coisas alinharam-se. Alinharam-se. Os astros alinharam-se para tu existir. Sim, vi. Isto foi pensar. Foi pensar. Estiveste a fazer o DTPC? Sim, tu disseste-me que eu tinha que pensar no azar cósmico. Convinha. E eu. Convinha, toda a gente pensou até agora. Portanto, eu acho que este foi assim, deste à parte dos melhores. Estás agora, as pessoas estavam assim, esta rapariga até é agradável, o Matos convidou uma pessoa agradável, agora no fim, fogo, tem mania, esta é horrível. Pronto, esta é horrível, já não vale a pena. Já está com a mania. Não vale. Cancela já, olha, lá fora também estão a buzinar. Já me estão a mandar ir embora. Já estão a dizer que chega disto, já não vale a pena. Acho que é um sinal. É um sinal, não, mas antes de acedermos ao sinal, queria-te perguntar se tens um desafio para mim. Tens um desafio para mim? Eu tenho um desafio para ti. Qual é que é o desafio? Estou curioso. O desafio... Mas com algum receio. Atenção, o desafio vai abrir portas para tu poderes escolher em que moldes é que ele se vai dar. Estou a sentir. Pronto. Mas o desafio... Opa, não é... Imagina, eu estou um bocado desiludida, eu gostava que fosse uma coisa mais fixe, mas pronto. O desafio é tu desafiares alguém para uma partida de xadrez. Mas alguém que pode ser, tipo, por exemplo, podes-me desafiar a mim, mas eu acho que era mais engraçado desafiares uma pessoa à toa, por exemplo, na rua. Fazias lá com a câmara. Estou a perceber o que estás a dizer. É tipo, vais jogar xadrez? Está bem, estás a dizer. E depois, Está bem. Se sentires tímido em relação a isso, como eu sou uma pessoa simpática, aceito ser contigo. Ser contigo. Está bem. Mas é... Porque eu sei jogar xadrez, está bem? Não me olhes assim. Mas estou com bué de desprezo aqui, não é? Não, mas bué de desprezo. Eu sei que tu jogas isso profissionalmente. Portanto, não diria profissionalmente. Tiveste aulas, eu aprendi em casa, com família. Não sei até que ponto é que sou assim lá grande espingarda, mas... Não, olha, excelente desafio. Eu vou pensar então em que moldes é que faço. Senão, vais ser tu a pessoa que sofre. Eu não sou a melhor a dar desafios, mas tu pediste-me um desafio e eu acedi ao pedido. E muito bem. Muito bem, pronto, está aqui o pedido feito. Não, obrigado. Malta, acho que é isso. Inês, obrigado por vir aqui. Foi bastante agradável. Nada, acho que foi divertido. Foi divertido, passou rápido. Próximo passo. Até foi bastante rápido. É verdade. Conclusão, podes voltar a chamar-me? Acho que sim, já para a quarta temporada. Exato, para o ano, tens de contar mais coisas. Pode ser que já tenha ido a tribunal. Exato, e que já saibas que já tenhas visto Suits.
para saberes como é que aquilo funciona. Que é para chegar ao meu nível, não te esqueças que é isso que é importante. Exato, isso é que é importante. Mas pronto, obrigado por teres vindo, obrigado também a quem esteve aqui a ouvir, quem esteve aqui a escutar. Eu sugeria, pá, se tivessem tempo, para checarem as redes ou seguirem onde estão agora a ouvir. Se estiverem no YouTube a ver os clipes, pá, subscrevam, é sempre fixe, agradável. E acho que é isso. E tens que agradecer ao Galitos. Vou agradecer ao Galitos. É isso. Excelente secretária. Boa ideia. Convém agradecer aqui ao espaço é cedido pelo Galitos. Acho que é isso, camaradas, ok? Portem-se bem. Tchau, Zevski.